Tavares, temos um outro equipamento aí. Trata-se de quê? Isso é um interfone, né? Como aquela música do Hit, né? Pelo interfone. Isso era um interfone. Isso aqui era um meio de comunicação entre o pessoal dos estúdios e do transmissor, que fica mais ou menos a 1 quilômetro daqui. Então, quando se queria conversar, você clicava, era uma linha direta, era como um rádio amador, né? Então, você clicava aqui e o pessoal ouvia. Então, acontecendo o quê? Não, saiu do ar por quê? Não, foi falta de energia. Depois, a gente passou a utilizar um telefone e depois passamos a ter justamente o rádio amador. O rádio amador, né? Que aí passou a comunicação mais direta, né? Ficavam lá, ficava outro cá e a gente assim teve a comunicação, porque tem que ter essa comunicação estúdio-transmissor, já que ainda hoje estão em locais diferentes, separados. O transmissor fica aqui, é mais ou menos 1 quilômetro, fica lá no bairro Senecista, né? Lá no bairro... permanece lá? Permanece lá, a torre de transmissão, é tudo lá. Na verdade, a alma, né? A rádio é lá, porque é quem transmite. Isso aqui é um estúdio, né? Estúdio, você sabe que pode ser colocado em qualquer lugar. Então, a rádio realmente é lá no bairro Senecista com um transmissor. Isso aqui era um gravador, era um som que a gente utilizava também na fita, certo? E aqui eram os equipamentos que a gente utilizava. Os equipamentos que a gente utilizava para fazer justamente o sinal da rádio chegar com qualidade e se levar. Faz a equalização do som, né? Do som, amplificadores, equalizadores, esses equipamentos de rádio, né? Isso aqui era um rádio escuta, isso aqui é um rádio escuta que a gente tinha para poder transmitir a voz do Brasil, entendeu? Porque era obrigatório, é obrigatório. Então a gente utilizava esse rádio escuta para sintonizar emissoras mais distantes e poder transmitir a voz do Brasil. Depois passamos a transmitir via parabólica, tá certo? Isso aqui era um gravador de censura. Ele gravava numa rotação lenta, então... A programação todinha. Todinha. Era 4 fitas por dia, a gente gravava toda a programação para poder arquivar. Ei, Tavares, agora deixa eu lhe perguntar isso aqui. O que danado é isso aqui, hein? É para medir o coração, é? Os batimentos cardíacos? Equipamento que os técnicos que vinham consertar aqui a emissora utilizavam, né? Ele é justamente um mini computador onde ele dá um diagnóstico. Mini computador? Porque ele era muito avançado para a época, ainda hoje o pessoal usa. Ele dá um diagnóstico do equipamento que você tá consertando, entendeu? Então a rádio tinha um equipamento desse para auxiliar os técnicos que vinham trabalhar aqui na emissora, certo? Então isso aqui é mais ou menos a primeira parte da emissora que ainda estamos falando. Isso aqui era um equalizador, né? Você veja, um equalizador. Mas nós tínhamos um equalizador bom, um dos melhores da época, que era da Orban, né? Da Orban. Muito caro esse equalizador na época. Inclusive, quando dava defeito... Hoje a Orban é uma marca muito respeitada. Uma das mais caras, né? Isso a gente utilizava na época do rádio AM, entendeu? E aí, depois dos anos 80, 90, começou a vir a modernidade, que foi justamente o início dos computadores. Começamos a trabalhar com CD, então a gente tinha os tocas-CD. Em vez das cartucheiras, em vez dos tocas-discos, passamos a trabalhar com os tocas-CDs. Então trabalhávamos com 4 tocas-CDs, justamente a mesa também era outra, se modernizou. O computador começou a surgir de forma ainda lenta, mas a gente começou... Sempre tivemos o cuidado de a tecnologia que ia chegando, a gente ia tentando acompanhar. Né? Isso era um desejo do professor Felipe Thiago Gomes, que a gente tivesse sempre uma boa representação, porque no início o objetivo do professor Felipe Thiago Gomes era uma rede de rádio. Ele queria pelo menos uma emissora em cada estado para transmitir programas de educação da própria Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Mas aí não foi à frente. Teve a fundação aqui da Rádio Senecista, as coisas se complicaram no sistema de comunicação brasileiro, não podia fazer rede de rádio, teve uma lei assim, e ainda se montou um prédio, se organizou em Valente, na Bahia, para uma emissora. Eu ainda estive visitando lá esse setor, o prédio ficou pronto e tudo mais, mas não foi adiante. Mas lá se teve um início bom. Terminou a rádio, só a Rádio Senecista mesmo no Brasil, da rede de escolas da Senex. Eu já acompanhei isso aqui, ó, também. Olha, esse aqui ainda gravei a Voz do Brasil na Mix FM, porque na Voz do Brasil tinha o horário brasileiro de verão, né? Aí eu tinha que gravar o horário a Voz do Brasil para depois soltar na rádio, com isso aqui. Isso aqui é o digital, né? Era o digital que a gente falava, o mini disc,
Na verdade, ele era... O MD. O MD era uma continuidade do CD. E aí a gente tem aqui o MD, tá certo? Que a gente gravava. Então dava uma qualidade assim, muito boa. Muito boa mesmo. Então utilizávamos esses CDzinhos pequenos, esse mini disco. E cabia muita coisa. Tem muitos aqui gravados também da programação. Isso tudo foi uma evolução para a gente chegar nessa rádio dos anos 90, ano 2000. O telefone também havia diminuído, né? Porque a gente passou nessa tecnologia de diminuindo as coisas, né? E para digitar, aí digitava aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Rapaz, é a modernidade e a gente tem que acompanhar os avanços. Controles remotos do computador, também dos toca-discos aqui, dos CDs, né? E tudo mais, né? Então, essa é a história da emissora até mais ou menos o ano 2000, né? Nessa modernidade ainda do rádio AM, sempre mantendo as características, a logomarca da Senec, tá certo? Os artistas da época que a gente utilizava. Então era uma emissora, foi sempre uma emissora bem organizada, sempre comprando os equipamentos que iam chegando de mais moderno, e a gente fez essa caminhada da Rádio Senecista, início da emissora, nos anos 80, anos 90 até anos 2000, e tem um estúdio lá em cima, que é justamente a rádio atual. Temos inclusive aqui neste museu o nosso primeiro automóvel, nosso equipamento de locomoção para poder fazer as reportagens. E a moto também, tá aqui, que é justamente a moto, uma CG 125, que a gente utilizava para as notícias mais rápidas através dessa... Funciona? Funciona. A gente tinha essa maleta de externa que ela funciona com a bateria também, né? Funciona na energia da bateria. Então a gente colocava ela do lado e ia atrás das notícias mais rápida na moto. Vamos agora para a última parte aqui da nossa conversa com o J. Tavares, visitando o Museu da Rádio Senecista. Se inscreva aí no canal no YouTube, Abner Caetano TV. E vamos para a última parte dessa nossa conversa.